Seu meu amado, bem-vindo de volta ao nosso estudo bíblico, nossa escola bíblica diária. E hoje nós vamos falar sobre o último dos evangelistas, o último evangelho, daqueles quatro, aquela série de quatro que nós já havíamos visto. Então a gente já viu Mateus, Marcos, Lucas e hoje nós vamos fechar os evangelhos com João. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, peça a Ele sabedoria, discernimento, entendimento, conhecimento, peça a Ele proteção. Vamos lá para mais um personagem da Bíblia. João foi, como eu disse a vocês, apóstolo evangelista. Ele foi um dos 12 chamados. E o seu nome significa Deus é misericordioso. A sua família é conhecida. Nós sabemos que o seu pai se chamava Zebedeu e a sua mãe Salomé. Os estudiosos, os historiadores dão conta de que Salomé era irmã de Maria. Algumas pessoas não confirmam isso, alguns estudiosos não confirmam isso, mas nós vamos encontrar em muitos autores que esta Salomé era irmã de Maria. Portanto, João, de alguma forma, era aparentado com Jesus. No caso, seriam primos. Era de uma família de pescadores, tanto Zebedeu era pescador, quanto ele, quanto seu irmão, que ficou conhecido como Tiago Maior. Por que Tiago Maior? A gente vai ver mais para frente, quando falarmos de Tiago, mas ele era chamado assim porque ele era mais velho do que um outro Tiago, que também era discípulo, era também um dos 12. Então, para diferenciá-los, dizia-se Tiago Maior, irmão de João, filho de Zebedeu, e Tiago menor. Eles viviam numa cidade de nome Betsaida. Eles nasceram em Betsaida, viviam em Betsaida e eles trabalhavam no mar da Galileia. Os historiadores dizem que ele foi chamado quando tinha 24 anos de idade e ele morre de forma natural quando tinha mais de 90 anos de idade. Alguns dizem que ele chegou aos 94 anos de idade e morre de forma natural, ele não é martirizado. Muito bem, ele ficou conhecido nas Escrituras como o discípulo amado. Então, em várias vezes, menciona-se João como sendo o discípulo amado. E ele pertencia a um círculo próximo de Jesus. Quem eram esses que faziam parte do ciclo próximo? Era o trio Pedro, Tiago e João. Pedro, um dos apóstolos, que a gente vai estudar mais para frente, Tiago Maior, seu irmão, e João. Então, estes três é que eram o círculo mais próximo, que foram os primeiros a serem chamados por Jesus. Depois que Jesus morre, nós temos ainda a participação de João em vários episódios, várias passagens bíblicas. E lá em Atos nós vamos ver, Atos 13 e Atos 4, nós vamos ver que ele ainda fazia as obras e como Jesus já havia morrido, ele, Pedro, outros apóstolos também, a gente vai ver isso, eles continuavam o seu ministério de curas, de milagres. Então aqui nós vamos ver que durante episódios de curas, eles eram chamados no Sinédrio. Quem eram os sacerdotes? Aqui nós temos Anás e Caifás. Anás era o sogro, né? E ele mandava ainda no Sinédrio. Então o que acontece? Eles
insatisfeitos por terem matado Jesus, eles perceberam que a obra, a mensagem, todos os ensinamentos de Jesus continuavam vivos e as pessoas continuavam sendo curadas e sendo alcançadas pela mensagem de Jesus. Então não foi uma, não foram duas vezes que eles se insurgiram contra os apóstolos. E aqui nós temos duas passagens, o amado, depois com calma, procura lá em Atos 3 e Atos 4, nós vamos ter a passagem que eles foram chamados a dar explicações pelos milagres que faziam em nome de Jesus. No final da vida, ele foi isolado, né, exilado na ilha de Patmos. Essa ilha de Patmos era como se fosse uma prisão. Então, é óbvio que durante o seu ministério, ele falando as coisas que deveria ser feito, algumas pessoas não gostaram muito do que ele falava. Então, ele acabou sendo exilado lá para não influenciar as pessoas. Quem fez isso foi o imperador Domiciano. Domiciano que exilou João. Quando Domiciano morreu e foi sucedido por um outro imperador de nome Nerva, este imperador, ele resgata João, solta João do seu exílio. Ele não morre no exílio, ele vem a morrer depois. A sua vida é marcada por algumas passagens importantes. Então, uma das coisas que é necessário lembrarmos é que tanto ele quanto o irmão Tiago Maior, eles foram chamados de Boanerges, que significa dizer filhos do trovão. Por que Jesus os chama de filhos do trovão? Existem três passagens importantes aqui que determinam este apelido para eles, principalmente a última passagem. Então vamos ver. A primeira passagem é quando ele encontra alguém expulsando demônios em nome de Jesus. Ele fica indignado porque esta pessoa não pertencia ao grupo, aos 12 ou aos 70 de Jesus. Então ele proíbe este homem de continuar expulsando os demônios. E aí, quando ele conta isso para Jesus, Jesus o repreende moderadamente e ele explica que quem está fazendo a obra está junto da obra, está ajudando. Quem não está fazendo está atrapalhando. Mas esta pessoa, porque estava fazendo a obra, estava expulsando em nome de Jesus, ele estava na obra e não deveria ter sido proibido. Uma outra situação em que inclusive os outros apóstolos ficaram muito irritados é que aqui nós temos uma controvérsia. Algumas passagens diz que foi a mãe deles que pediu. Em outras passagens diz que foram eles mesmos que pediram. Eles quem? João e Tiago. Eles pediram um lugar exclusivo, um lugar de honra ao lado direito e ao lado esquerdo de Jesus na glória. Numa passagem diz que foi a mãe que fez esse pedido, e em outra passagem diz que foram eles próprios que fizeram os pedidos, mas que os companheiros não gostaram muito disso. Jesus diz que eles não sabiam o que eles estavam pedindo, porque eles não sabiam o que Jesus teria que passar para ter este lugar no reino. Né? E eles disseram sim, a gente assume, a gente passa isso tudo. E Jesus confirma que eles iriam passar por maus bocados para merecer um lugar ao lado de Jesus. Não especificamente do lado direito e do lado esquerdo, porque Jesus diz que isso pertence a Deus. Não é nem a ele, é a Deus. Deus é que diz quem vai ficar aqui, quem vai ficar lá. Mas que eles teriam um lugar especial no reino de Deus. Mas a passagem que talvez tenha representado mais forte esse apelido de Boanerges foi quando eles estavam passando por uma das cidades da região chamada Samaria. Eles passam por ali e a população, com medo do que poderia acontecer, negam auxílio a Jesus e aos seus
apóstolos, aos seus discípulos. E aí João ficou muito irritado com isso, ele e o seu irmão, e ele disse a Jesus, Jesus, se você quiser, a gente ora aqui, cai fogo do céu, queima todo mundo. E Jesus teve que explicar que o reino dele não era este tipo de reino, que ele estava lá para o arrependimento das pessoas, para trazer as pessoas para Deus e não para destruí-las. Tá? Então eram 3 passagens muito importantes. Ele estava presente também em muitas curas, milagres e situações, como a cura da sogra de Pedro, como a cura e o ressuscitar da filha de Jairo. Jairo era um principal do Sinédrio, né? Sua filha estava morrendo ou morta, e Jesus a ressuscita. Na transfiguração no monte, organizando a Páscoa, a última Páscoa, quem organizou foi João Pedro, perguntando a Jesus durante a ceia da Páscoa quem iria trair Jesus, perguntando a Jesus os sinais, como eles poderiam reconhecer o final dos tempos. No Getsemane, ele estava durante a crucifixão, inclusive Jesus, antes de morrer, ele recomenda a João cuidar da sua mãe e diz à sua mãe Maria, eis aí o teu filho. Portanto, dando a incumbência de cuidar da sua própria mãe, uma vez que ele estava morrendo. Nós sabemos que ele escreveu o 4º evangelho, né? Esta é a tradição de que foi ele que escreveu, e que ele escreveu 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, em que o objetivo principal é discutir sobre uma seita que existia logo depois que Jesus morreu, chamada gnosticismo, e inclusive combater a apostasia. Nós temos um vídeo, um estudo completo da 1ª, 2ª e 3ª carta de João. É um pouquinho mais longo, mas nós temos vídeos a respeito destas cartas. Vale a pena o amado levar um tempinho assistindo esses vídeos. Ele escreveu também o Apocalipse quando ele estava na ilha de Patmos, que nós já contamos para vocês. E no Evangelho de João, ele é um pouquinho diferente. Nós temos Mateus, Marcos e Lucas, chamados evangelhos sinóticos, porque se você colocar um do ladinho do outro, vocês vão ver que tem uma relação muito forte, muito grande entre os 3 primeiros evangelhos. Mas o evangelho de João, ele é diferente. Então, neste evangelho eu tenho um Jesus diferente, um Jesus sob um aspecto divino. Então, ele faz essa descrição de Jesus desta forma. Eu vou deixar, então, como mensagem do nosso livro de João, né, a passagem do 1 ao 14. Eu não vou ler tudo agora, para nós não gastarmos muito tempo, mas depois, com calma, o amado lê detalhadamente, meditando nas palavras. Eu vou ler apenas o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém, amados? Bons estudos.